Qual seria hoje a certeza que você tem que pode ser que esteja errada? Existe um viés psicológico que se chama viés de confirmação, que a gente amplia ou amplifica ou busca e dá atenção muito mais àquelas coisas que confirmam os nossos valores, princípios e pensamentos, e a gente simplesmente ignora, desfaz, desqualifica aquilo que contradiz os nossos pensamentos, crenças ou valores. Talvez esse vídeo aqui eu esteja tentando validar algo que eu acredite, e isso não é uma maldade do ser humano. Isso é um algoritmo do ser humano, é um viés cognitivo, é uma maneira que o cérebro encontrou para economizar energia. Porque se ele tivesse que ficar revisando toda vez aquilo em que ele acredita, a gente não faria mais nada na vida. Trazendo para o mundo organizacional, a gente vê muito isso acontecer, assim, tem muita empresa que chega e fala, a gente quer implantar a cultura de inovação, a gente quer que as pessoas sejam mais criativas, a gente quer que as pessoas tenham liberdade para dar suas ideias, para falar isso, para falar aquilo outro. E quando chega na prática, no dia a dia, no campo de batalha, não acontece nada disso. E por que muitas vezes não acontece nada disso? Porque muitas vezes a liderança ou quem está implantando um processo desse de inovação, de compartilhamento de ideias, de troca de conhecimento e experiência, de conhecimento tácito, aquele conhecimento que as pessoas têm do dia a dia que poderia ser muito aproveitado dentro das empresas, entre áreas, entre pessoas e tudo mais, não é, porque muitas vezes a pessoa que é responsável, que está iniciando um processo desse, ela já tem uma agenda oculta. Não estou falando que ninguém aqui está de má fé, não estou falando que ninguém aqui é mau, que ninguém aqui está querendo manipular as pessoas, nada disso, longe de mim. Um exemplo bem claro é um líder que às vezes quer achar a solução para um problema da área dele, ou de um negócio dele, ou de um cliente dele, e ele já tem aquela decisão, ele já tem aquela solução na cabeça dele, mas por questões de RH, ele vai compartilhar com a equipe, porque ele quer ser um líder servidor, transformacional, relacional e todos os lideral que existe na face da Terra, e aí ele vai lá e coloca para a equipe, então vamos fazer uma reunião para a solução dos problemas, e tá aqui, o problema é esse, não sei o que, e agora eu quero ouvir as soluções. Aí ele ouve solução de todo mundo, aí ele ouve participação de todo mundo, e o que ele faz? Ele valida já a ideia que ele já tinha para solucionar antes de colocar o assunto em pauta e em discussão. Ou seja, ele estava tentando buscar validação, ou nem isso, ele só estava fazendo um teatrinho de participação ali. Isso acontece 1, 2, 3, 4 vezes. Depois disso, você acha que a próxima vez que o líder ou a pessoa responsável chega e fala, pessoal, vamos fazer uma reunião de inovação, quero ideias. Você acha que as pessoas realmente vão participar? Você acha que as pessoas realmente vão trazer o melhor de si, colocar o seu melhor potencial, fazer aquela milha extra, aquele quilômetro extra, aquele esforço extra para trazer ideias, compartilhar conhecimento, compartilhar experiências, tentar resolver problemas juntos de forma colaborativa e cooperativa? É óbvio que não, porque eles já sabem que no final das contas a decisão final e a implantação final será aquela ideia pré-concebida e já existente na cabeça do líder ou da pessoa responsável pelo processo. Só que aí as pessoas vão ficar tristes porque a gente não pergunta nada para elas e tal, não sei o quê. É importante ouvir as ideias das pessoas mesmo quando a gente não tem a condição de colocar em prática aquilo que está sendo falado ou compartilhado. Mas é mais importante ainda que as pessoas, primeiro, entendam todo o contexto em que está sendo colocado aquele tema, aquela pauta em questão, para que eles possam contribuir de uma maneira efetiva. Se já existe uma ideia central, se já existe algo nascendo, ou uma vontade de colocar em prática tal coisa, ao invés de darem ideias novas, eles podem dar ideias em cima da ideia, e isso faz com que eles se sintam parte do processo e ajuda muito mais. Então assim, é não perder o tempo, recursos e esforço das pessoas só para fazer teatrinho de somos participativos. Primeira coisa, deixar claro o contexto, o recorte, se já existe um início que eles podem contribuir nesse início, ou uma vontade que podem contribuir, ou se é o tema livre, podemos fazer qualquer coisa em relação a isso, mas seja verdadeiro em relação a isso, não faz teatrinho. Segunda coisa, ouvir as pessoas, guardar as ideias das pessoas, porque aquilo que não pode ser usado hoje, que não pode ser colocado em prática, pode ser colocado em prática num outro momento ou em uma outra situação. A isso damos o nome de inovação. E terceiro, deixar claro para as pessoas o porquê que aquela contribuição ou aquela participação não foi utilizada. Porque se a pessoa não sabe por que não foi utilizada, o que ela vai pensar? Que não tem
função nenhuma ela participar daquilo. Então numa próxima reunião, se ela tiver oportunidade, numa próxima reunião, numa próxima conversa dessa e tal, desse tipo, que ela tiver oportunidade de, fugir, é isso que ela vai fazer, porque afinal de contas, a gente não quer ser usado e não quer ser feito de palhaço, a verdade é essa, a gente quer ter senso de propósito, senso de significado e sentimento de participação, que aquilo que a gente faz vale a pena. Você acha que assistir esse vídeo valeu a pena? Duvido você colocar nos comentários, aliás, eu duvido você ampliar essa nossa discussão. E a minha pergunta aqui é a seguinte: quando você coloca algo em discussão, você está querendo apenas validar aquilo que você já pensa ou ampliar a maneira com que você enxerga determinado assunto, questão, desafio ou problema? Eu sou Márcio Mussarello, comunicador corporativo, e continuo fazendo minhas confissões por aqui. Beijos, abraços e piparotes. Tchau.